Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Quando comparamos gerações antigas de jogadores brasileiros com as atuais, costumamos dizer que em outros tempos tínhamos craques para montar até 2 seleções. E obviamente, nem sempre foi possível levar todos os principais nomes para os mundiais. Pensando nisso, o Pautas e Táticas vai relembrar grandes nomes que nunca jogaram a Copa do Mundo. No gol, podemos citar os ídolos do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, e do Cruzeiro, Fábio, mas nosso camisa 1 será Raul Plasman. Também jogou muito pelo Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 66 e da Libertadores em 76, e pelo Flamengo, tricampeão brasileiro em 80, 82 e 83, e da América e do Mundo em 81. Ainda assim, teve poucas chances pela seleção. Foram apenas 17 partidas entre 75 e 80. Esteve entre os cotados para jogar a Copa de 82, mas Tele Santana acabou optando por outros nomes. Na lateral direita, muitos vão se lembrar de Zé Maria, vice-campeão brasileiro com a Portuguesa em 96 e preterido na Copa de 98. E também Rafinha, multicampeão no Bayern e que foi ignorado nas convocações para 2014 e 2018. Mas nosso escolhido é Luiz Carlos Vinck, ídolo de Internacional e Vasco da Gama, possivelmente o melhor lateral direito da história de ambos os clubes. No Colorado, foi hexacampeão gaúcho entre 81 e 94. No Cruz Maltino, conquistou entre outros títulos o Brasileirão de 89. Durante o auge da sua carreira, acabou sendo preterido nas convocações para as Copas de 82, 86 e 90. Na zaga, podemos citar os ótimos Roberto Dias, ex-São Paulo e Roma nos anos 60, e Wilson Gotardo, campeão brasileiro com o Botafogo em 95. Mas nossa dupla será formada por Antônio Carlos Zago, que jogou muito bem nos 4 grandes de São Paulo e viveu seu auge na Roma entre 98 e 2002, mas não foi considerado entre os convocáveis para nenhum dos 2 mundiais. Além dele, o ídolo do Palmeiras, Clebão, é outro que poderia ter jogado a Copa do Mundo da França em 98. Nos anos 90, pelo Verdão, conquistou 2 brasileiros e 1 Libertadores pelo clube, mas não representou a amarelinha no maior palco do futebol mundial. Na lateral esquerda, podemos citar Serginho, bicampeão europeu pelo Milan, deu azar de viver seu auge no período em que o Roberto Carlos era intocável com a amarelinha. E Felipe Maestro, também contemporâneo a ele, quando foi bicampeão brasileiro e da Libertadores no Vasco. Também nunca foi considerado para jogar uma Copa, mas nosso escolhido é Vladimir, jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians na história. Tetracampeão paulista entre os anos 70 e 80, não teve relevância o bastante para desbancar o incrível Júnior Capacete, ídolo do Flamengo e dono absoluto da posição no período, mas poderia ser pelo menos um reserva imediato dele. Poderíamos citar o volante Renato, bicampeão brasileiro pelo Santos, que jogou a Copa das Confederações em 2005, mas ficou de fora da lista final para 2006. Mas a histórica dupla rubro-negra, Adílio e Andrade, vão compor a cabeça de área do nosso time. Andrade foi prata nas Olimpíadas de Seul em 88, como uma das referências do time, que tinha os jovens Bebeto e Romário. Já Adílio jogou apenas 2 partidas com a amarelinha. Ambos poderiam jogar a Copa de 82, mas a concorrência com Toninho Cerezo e Falcão era realmente muito pesada. Ambos viveram seu auge no Flamengo, quando, entre outros títulos, e ao lado de Raul Plasman, Leandro, Júnior e Zico, conquistaram 3 campeonatos brasileiros, a primeira Libertadores e o Mundial do Clube Carioca. Na armação, temos 2 dos jogadores mais exaltados dos anos 90 para citar: Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians e que jogou apenas 4 jogos com a amarelinha entre 94 e 98, e Djalminha, figura importante no ciclo para 2002, mas acabou cortado por uma briga com seu técnico no Deportivo La Coruña. Por falar em 90, Neto, que jogou muito naquele ano, também ficou fora da Copa da Itália. Sempre bom lembrar que ele já fazia um grande primeiro semestre naquele ano, mas seu ápice foi no Brasileirão, disputado no segundo semestre, após a Copa do Mundo. Além deles, surgiram no ciclo para 2014 Paulo Henrique Ganso e Lucas Moura,
mas que acabaram vivendo irregularidades durante o ciclo, não chegaram a jogar o Mundial. Nossa dupla escolhida é formada por Dirceu Lopes, presente nas listas de João Saldanha, antes de Zagallo assumir a equipe para a Copa de 70. O ídolo do Cruzeiro, com mais de 200 gols em 13 temporadas pela Raposa, campeão brasileiro de 66, poderia ter jogado as Copas do México e da Alemanha, em 74, mas em ambas foi preterido pelo velho Lobo. Alguns dizem que a razão da demissão do Saldanha na seleção foi contrariar o então presidente da República, Emílio Médici, e que Dirceu teria sido cortado por exigência do mesmo, que exigiu o nome de Dadá Maravilha em seu lugar. E o outro meia é Alex, ídolo do Coritiba, do Palmeiras, do Cruzeiro e do Fenerbahçe, dono de mais de 450 gols na carreira e que poderia perfeitamente estar nos grupos de 2002, 2006 e 2010. Na primeira, cortado, na última lista de Felipão, sob a alegação de que ele queria testar novos nomes e Alex não precisaria ser testado. Acabou esquecido na lista final. Na segunda, Parreira lhe disse que pensava num funcionamento no setor esquerdo do campo que não privilegiava as características do camisa 10. E na terceira, já aos 32 anos, jamais foi cogitado por Dunga. Com certeza, o mais injustiçado de todos os jogadores dessa lista, e o que mais defendeu a seleção na carreira. São 49 partidas, 12 gols e 2 Copas América, uma delas como capitão em 2004. Ataque foi difícil escolher uma dupla titular. São inúmeras as menções honrosas. Para começar, Arthur Friedenreich, primeiro grande artilheiro do futebol brasileiro, mas que atuou num período em que a Copa do Mundo não existia. Além dele, o histórico ponta-direita do Santos, Dorval, que compôs a famosa linha de ataque do Peixe nos anos 60. Ele que começava aquela lista, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Todos os outros, obviamente, jogaram a Copa do Mundo. Quarentinha, maior artilheiro da história do Botafogo, também não chegou a jogar o Mundial. Túlio Maravilha, ídolo maior da conquista do Brasileirão de 95 pelo Alvinegro Carioca. Evair, ídolo e campeão brasileiro por Palmeiras e Vasco. Paulo Nunes, grande jogador de Palmeiras e Grêmio. Jardel, outro ídolo do Grêmio, também do Porto, um dos maiores cabeceadores da história do futebol. Amoroso, campeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo em 2005. Giovanni Elber, craque, campeão de tudo com a camisa do Bayern de Munique, e em tempos mais recentes também podemos citar Alexandre Pato, revelado no Inter e que teve ótima passagem pelo Milan, mas não jogou nem as Copas de 2010 nem de 2014. E mais recentemente ainda, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro desde a base do Santos, campeão olímpico em 2016, mas não fora convocado para as Copas de 2018 e 2022. Ufa! Com tanta gente de fora, e gente boa de fora, quem que a gente escolheu para compor o nosso ataque? O primeiro é Evaristo de Macedo. Parece inacreditável, mas o motivo de sua convocação para as Copas de 58 e 62 não ter acontecido era que ele jogava fora do Brasil, mais precisamente no Barcelona. Pois é, num mundo tão menos globalizado da época, não havia o costume de se convocar jogadores que atuavam fora do futebol brasileiro. E o artilheiro que brilhou no Flamengo nos anos 50 ficou de fora das campanhas dos primeiros títulos mundiais do Brasil, na Suécia e no Chile. Depois, o Evaristo ainda foi jogar no rival Real Madrid, tamanha era sua qualidade. Porém, seu brilho na Europa ficava longe do olhar dos torcedores e treinadores brasileiros que preferiam convocar os destaques que atuavam no território nacional. E fechando nosso 11, talvez o primeiro grande craque boêmio do nosso futebol, o galã dos anos 40, Heleno de Freitas. A carreira do Heleno se deveu durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando a Copa do Mundo não fora disputada. E o ídolo do Botafogo acabou não tendo a oportunidade de brilhar no torneio de seleções mais importante a nível global com a camisa amarelinha. Ele ainda conquistou títulos importantes como a Copa Roca, de 1945, e a Copa Rio Branco, de 47, além de ser artilheiro e vice-campeão da Copa América, também em 45, quando o Brasil perdeu a final para a Argentina. A vida e obra do jogador virou até filme. Eu recomendo que ainda não teve a oportunidade de assistir a história do Heleno de Freitas.
E assim ficou a nossa seleção de grandes jogadores brasileiros que nunca jogaram uma Copa do Mundo, galera. Raul Plasma no gol, Luiz Carlos Vinck na lateral direita, Antônio Carlos Zago e Clebão na zaga e Vladimir na lateral esquerda. Adílio e Andrade são os volantes, Dirceu Lopes e Alex, os meias, Evaristo de Macedo e Heleno de Freitas no ataque. Realmente a gente já abriu mão de muitos jogadores de alta relevância para as suas épocas em Copas do Mundo. Mas você concorda que hoje a gente leva o que tem? Ou ainda é daqueles que em toda a convocação enumera opções melhores que o técnico poderia ter levado? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!